Eu preciso saber para onde Deus quer me levar. A seguir, em Toque de Esperança. Sem propósito, nós achamos que vamos morrer à toa, que qualquer coisa, meu querido, nós precisamos aprender a ser guiados pelos sonhos e pelas promessas. Olá, que a graça, o favor e a bendita paz que emanam da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo sejam sobre você e sobre toda a sua casa. No programa de hoje eu quero te levar a experimentar o poder da fé e como, mesmo em meio às tempestades, você pode prosseguir em direção ao sonho que Deus depositou no seu coração. Portanto, eu quero convidar para que o seu coração esteja aberto e também desafiar você a convidar todos os seus amigos e familiares para estarem nessa próxima meia hora ouvindo uma palavra de esperança, de fé e de poder transformador no Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo de número 35 em diante, é um texto conhecido das Escrituras. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Semana passada eu falei um pouquinho sobre como nós podemos enfrentar os nossos medos e como os medos que são alimentados no nosso coração têm um poder de nos limitar. Ficamos às vezes vivendo às margens da possibilidade porque nos tornamos escravos do medo. Esse trecho das Escrituras é um dos trechos talvez mais citado, cantado e pregado em todos os lugares. Ele se apresenta nos 3 evangelhos sinóticos, cada um deles trazendo um detalhe a mais, enriquecendo esse episódio. Mas em particular eu gosto de olhar para esse trecho das Escrituras Sagradas, segundo o relato de Marcos. Fala de um momento onde Jesus dá uma orientação aos seus discípulos para irem a outra margem. E é interessante você olhar para o texto e, se possível, mantê-lo aberto nessa noite. Você vai ver que Jesus dá uma ordem clara. O texto começa assim. É uma ordem de Jesus. Jesus é quem diz: passemos para outra margem. E tem algumas pessoas que vivem um conceito teológico completamente enganoso, achando que os problemas vêm quando eu estou na contramão da obediência. Quando eu não estou obedecendo aquilo que Jesus me manda fazer, eu vou enfrentar problemas. Não é verdade. Às vezes os problemas vão surgir até mesmo quando você está em obediência. Quando você está fazendo exatamente aquilo que Jesus te mandou fazer. Exatamente quando você está vivendo de acordo com a orientação da palavra. A primeira coisa que a gente identifica nesse texto é que a tempestade surge em meio a uma jornada de obediência. Jesus dá a ordem: passemos para outra margem. Que coisa estranha. Sabendo que Jesus é onisciente, ele já sabia o que viria a acontecer. Por que é que ele manda os discípulos partirem exatamente na direção daquilo que ele sabia que eles iriam encontrar, que seria luta, tempestade, problemas? As pessoas não entendem de que as tempestades da vida podem surgir
em meio às grandes obediências da vida. Quando eu decido andar na verdade, quando eu decido andar na luz, quando eu decido fazer o que é certo, quando eu decido deixar de sonegar, quando eu decido deixar de roubar, por vezes a perseguição vai surgir, a tempestade vai nascer, exatamente quando você decide fazer o que é certo, quando você decide obedecer. Eles não estavam fazendo nada segundo a inclinação do seu próprio coração, eles estavam fazendo algo que o Senhor os havia declaradamente os orientado a fazer, obedecendo sem saber de que a obediência estava os levando ao encontro de uma tempestade assustadora. Quantas vezes nós não ouvimos, e talvez esse seja um relato até comum dentro da igreja, onde as pessoas chegam a ponto de dizer: depois que eu me converti, depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, parece que a coisa estreitou. Problemas surgiram, pessoas começaram a me perseguir. Esse é um relato comum a pessoas que vivem diante de uma palavra. Jesus nos manda para a tempestade porque Jesus tem coisas a nos ensinar em cenários de tempestade. Há coisas que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, e uma delas é: não tenha medo de seguir em frente, mesmo sabendo que as tempestades o aguardam. Jesus não tem medo de tempestades, e Jesus não queria que os seus discípulos tivessem medo de tempestades. Tem pessoas que não vão para frente com medo do que possa vir a acontecer. Tem pessoas que simplesmente com a suposição de algo decidem ficar estacionados, mas Jesus diz: eu sei que há uma tempestade, eu sei que nós vamos enfrentar dias difíceis, mas sigam em frente. Para vencer na vida, você vai ter que aprender a passar por algumas tormentas e situações difíceis. O que faz, e dizem os sábios, e essa é uma expressão da antiga filosofia grega, que diz: o que faz um bom marujo é um mar bravio. Nenhum bom marujo é formado em águas tranquilas. E Jesus queria formar os seus discípulos para serem bons marujos, bem treinados, pessoas capacitadas. Dizem, eu li isso num livro um tempo atrás, e eu achei tão fantástico, porque descobriu-se um erro de um jovem aprendiz numa grande empresa. E o erro desse aprendiz produziu uma perda milionária para a empresa. O aprendiz fez um cálculo errado, fez um negócio errado dentro da empresa e produziu um prejuízo de mais de $1 milhão. Perguntaram para o chefe, para o dono da empresa: e aí, você não vai despedir o rapaz? Ele falou: de jeito nenhum, acabei de gastar $1 milhão para ele aprender. E assim funciona. São os erros da vida, são as lutas, são as tempestades que vão me tornar capaz de fazer algo melhor. Jesus sabia disso, Jesus sabia que os discípulos teriam que enfrentar lutas quando ele não mais estivesse presente. Imagina se Jesus disse: olha gente, tem luta aqui, tem tempestade, vamos desviar, vamos mudar o curso, vamos sair da rota, porque o problema é grande. Não, nós cremos que Jesus dá uma ordem clara e direta para que os seus discípulos aprendam a enfrentar as lutas da vida como algo natural. Tem gente que diante das lutas desanima. Tem gente que diante dos problemas se acovarda. Tem gente que diante de uma situação adversa acha que não vale a pena ao enfrentar essa tempestade. É importante nos lembrarmos que Jesus não os livrou da tempestade, mas Ele queria que eles aprendessem que Ele é possível e poderoso para os ajudar em meio às tempestades da vida. O que você precisa aprender hoje à noite é essa verdade, de que a luta que você está enfrentando, você não tem que orar para que Jesus te tire da tempestade, você tem que orar para que Deus te ajude a ser forte o suficiente para continuar em frente, mesmo em meio à tempestade. Você pode dizer um amém para isso? Não há nenhuma certeza de segurança na jornada. Há sim a certeza de companhia e de ajuda durante toda a jornada. Jesus foi muito claro ao dizer aos seus discípulos que nós teríamos aflições no mundo, que nós enfrentaríamos problemas, mas Ele está dizendo aqui aos seus discípulos: eu não vou livrá-los das tempestades, eu quero que vocês aprendam a navegar em meio às águas agitadas da vida. As lutas da vida,
Os problemas, eles têm um único objetivo, te fazer desanimar. E o diabo sabe que os problemas têm um alvo principal, te fazer desanimar das coisas relacionadas à casa de Deus, à igreja. A razão pela qual muita gente desanima da fé, abandona a igreja, vira as costas e ainda se torna um revoltado, um rebelde, são por coisas tolas, que na realidade servem para fazê-lo crescer. Imagine se nós fôssemos desistir por qualquer problema, por qualquer luta. Não haveria vencedor para nada na vida. Diante do primeiro obstáculo, diante da primeira cãibra, diante do primeiro problema, as pessoas, e assim há inúmeros relatos de pessoas que venceram e se tornaram personalidades mundiais, mas que tiveram que enfrentar as suas tempestades. Mas em meio a elas, eles aprenderam coisas que não aprenderiam em águas tranquilas. Os momentos de alegria, meu querido, eles enchem o nosso coração de refrigério. Mas são os momentos de dor que quebram o nosso orgulho, que fazem os nossos joelhos se dobrarem e nos fazem depender única e exclusivamente de Deus. Deus nos diz, passemos para outra margem, enfrente as lutas, encare a tempestade. Mas olha só outra coisa que nós aprendemos em meio a esse texto. Em meio a esse relato, onde os discípulos enfrentam uma grande tempestade, começam a questionar se realmente Jesus se importa. Cuidado com as tempestades, não permita com que ela produza no seu coração esse sentimento tão perigoso, de achar de que Deus não tem planos, que Ele não se importa, de que Ele não se lembra de você. Queridos, a palavra de Deus diz que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Ele sabe cada uma das suas lágrimas, Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe quantas noites você tem passado em claro, mas há algumas coisas que você precisa aprender apenas se você atravessar esse momento. Não aborte o agir de Deus, não ache que Deus se esqueceu de você. O problema é que os discípulos acharam que o mestre não se importava, Ele não liga mais para mim. Nós estamos aqui, será que Ele não percebe que nós estamos perecendo? Será que Ele não percebe que nós estamos prestes a naufragar? Os discípulos se sentiram abandonados. E essa sensação de abandono pode ser produzida pelas tempestades. Não é que Deus se esqueceu da gente. Não pense você que no meio dessa sua luta, desse seu problema, Deus se esqueceu de você. Deixa eu te ajudar a entender a coisa direito. Você só está de pé até agora, é porque Deus tem te ajudado. Se não fosse o Senhor, se não fosse a boa mão dEle, se não fosse a ajuda, se não fosse a intervenção, você já teria naufragado há tempo. É Deus quem conduz a sua vida. O seu caminhar contínuo só é possível pela boa mão do Senhor na sua vida. Então não caia no erro de achar de que Deus se esqueceu, de que Deus não está nem aí. Jesus, como é que Ele pode estar dormindo? Eu estou aqui correndo risco de vida, como é que Ele pode continuar dormindo? Nós sabemos o desfecho da história, nós sabemos como o texto terminara. Nós sabemos e temos acesso, porque nós temos aqui a narrativa muito clara. Nós sabemos que lá na frente, Jesus veio, mandou o vento se acalmar, mandou a mar se aquietar, e ficou tudo bem. Mas os discípulos não sabiam. No meio do problema, não é fácil. No meio da luta, a gente não sabe qual é o dia seguinte, mas aprenda a confiar em Deus. No meio dessa sua luta, Ele não está se esquecendo de você. Ele está trabalhando com você de uma outra forma, para o seu bem, para a glória dEle, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à privação, mesmo em meio ao sofrimento. E eu posso falar aqui de tudo quanto é tipo de sofrimento que você possa imaginar, mas em meio a todas essas coisas, Deus tem sido fiel, e em meio a esse trabalhar, nós temos nos tornado cada dia mais aperfeiçoados para a glória do Senhor. As pessoas dizem, Ele se esqueceu. O que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem é que é possível descansar em meio à tempestade. Ele estava dando um exemplo claro. Enquanto as águas agitavam, Jesus estava como, gente? Olha a narrativa, que coisa mais meiga. Ele estava, versículo 38, dormindo sobre o travesseiro. Travesseiro é uma bênção. Tem travesseiro da NASA, travesseiro de pluma, travesseiro de silicone, travesseiro gel,
travesseiro de espuma, travesseiro é uma... Tem gente que não gosta de travesseiro, mas dizem os especialistas que um bom sono depende muito da qualidade do travesseiro. Travesseiro, você bota no travesseiro. Tem travesseiros que você põe a cabeça, ele tira quase que uma impressão do seu rosto. Ele te abraça, você diz, meu Deus, que bênção de travesseiro é essa, Jeová? Oh Deus! É bom ou não é? Você abraça o travesseiro, você deita. Jesus estava no meio da tempestade, no telinho. Era o telinho de Jesus. Jesus quer que você aprenda a encontrar paz, mesmo em meio às tormentas da vida. Mesmo quando as águas forem agitadas, pare de perder noites de sono, não vai resolver o problema. Nós não fomos criados para viver como vítimas das circunstâncias. Nós fomos gerados em Deus para vencer mesmo diante das circunstâncias. Uma das imagens mais fascinantes é de uma águia empurrando o seu filhote do mais alto despenhadeiro para que ela aprenda a voar. A cena, e quem gosta desses documentários da natureza, ele é fantástico. Quando chega o momento certo em que a águia mãe está preparando o seu filhote para voar, ela vem com o seu próprio bico e começa a empurrá-lo para fora do ninho. Ao sair do ninho e começar a cair em queda livre, a mãe está observando. Ao observar que o filhote, ainda não tem forças suficientes, nem penas suficientes para alçar o seu voo, o que ela faz? Vai em direção a ele, o pega e o traz em segurança de volta para o ninho. A mesma coisa Deus faz conosco. Terceira coisa que a gente aprende dentro desse texto é que as tempestades também nos ajudam a nos levar até Jesus. Porque foi só quando a coisa apertou é que eles clamaram por Ele. Você já percebeu de que algumas coisas na sua vida você só faz quando a coisa aperta? Enquanto estava tudo bem, deixa Jesus de lado. Alguns problemas eles surgem e podem ser usados de uma forma benéfica para nos trazer mais perto de Jesus. Alguns problemas surgiram não é porque Deus quer tratar apenas questões aleatórias da sua vida, é porque Deus precisa que você perceba que você não pode viver longe dEle. Nós não podemos cair no erro de achar porque só que as águas estão tranquilas, eu não preciso de Jesus. Não, eu preciso de Jesus em toda e qualquer situação. O texto diz que quando eles percebem o perigo, verso de número 38, eles o despertaram. Mestre, mestre, nós precisamos de ti. Não importa que pereçamos. Eles clamam a Jesus. E diante do apelo dos discípulos, surge a pergunta de Jesus: por que sois tão tímidos? Na versão A Mensagem de Eugene Peterson, a pergunta é um pouco mais clássica. Ele diz: por que tanto medo? Por que tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Você sabe que eu tenho descoberto que a fé e o medo são coisas muito parecidas. Ambas acreditam em algo que não se pode ver. O medo, ele acredita em que algo terrível possa vir a acontecer. A fé acredita que algo maravilhoso possa vir a acontecer. O que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos é isso. Vocês precisam vir a mim, não apenas motivados pelo medo de que algo ruim possa vir a acontecer. Clamem a mim continuamente, na expectativa de que algo bom sempre pode vir a acontecer. Em último lugar, eu aprendo nesse texto de que nenhuma tempestade pode frustrar o propósito de Deus. Jesus queria ensinar isso aos seus discípulos. Os propósitos de Deus são maiores do que qualquer tempestade. Se você analisar o contexto em que esse texto está inserido, você vai perceber de que do outro lado da margem, para onde eles se dirigiam, estava um endemoniado que precisava de libertação. Havia a filha de um oficial da sinagoga, um dos principais, que morreria e que precisaria ser ressurreta. Havia uma mulher com 12 anos de sofrimento por causa de uma hemorragia e que precisava de cura.
Nós precisamos entender o propósito que Deus tem através da nossa vida. Quando você entende o propósito que Deus tem para realizar através de você, você não vai mais se assustar com qualquer tipo de tempestade. Porque quem tem promessa de Deus, quem sabe aonde Deus quer levá-lo, não se assusta diante de qualquer obstáculo. Por mais que as lutas venham, por mais que as tempestades existam, nada pode frustrar o propósito de Deus. A luta que você está enfrentando, a sua adversidade, a escassez de recurso, a enfermidade que você hoje está sentindo no seu corpo, ela não pode impedir o agir de Deus. Jesus sabia que o propósito dele era ser levado até o Calvário. Ele sabia de que ele não havia nascido para morrer num naufrágio ali no lago de Genezaré. Ele sabia que havia nascido, vindo ao mundo para ser levado ao Calvário, para que ao terceiro dia ressuscitasse. Quando eu sei o que Deus tem para a minha vida, não é qualquer coisa que me assusta. Eu preciso saber qual é o propósito. Eu preciso saber para onde Deus quer me levar. Quando a gente vive sem direção, sem propósito, nós achamos que vamos morrer à toa, que qualquer coisa, meu querido, nós precisamos aprender a ser guiados pelos sonhos e pelas promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus já falou sobre a sua vida. Lembrem-se que Jesus havia dito aos seus discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores. Eles não haviam pescado ninguém ainda, gente. Tudo que eles faziam até então era serem auxiliares do ministério de Jesus. Não há nenhum relato sequer, a não ser no envio dos 70, em que no nome dele os demônios se prostravam. Antes disso, não há nada. Eles começam a se tornar um povo efetivo no chamado depois do Pentecoste. É ali que a igreja multiplica, floresce. É a primeira mensagem de Pedro, aonde ele prega e 3.000 são batizados. Sabe o que acontece? As tempestades roubam o nosso foco. Agora eu vou morrer, agora eu vou sucumbir, agora a coisa não vai para frente. Tem gente que sonhou algo e começou algo debaixo de um sonho de Deus, e diante da tempestade se esquece daquilo que Deus falou. Eu quero te ajudar a trazer à memória o que pode te dar esperança hoje à noite. A promessa de Deus. Gente que ouviu através da palavra, Deus falou com você, seja de uma forma ou de outra, de que a sua família estaria na igreja, de que os seus filhos estariam aos pés do Senhor, e diante de um problema, você desanima, você desiste do filho, você desiste da família, você desiste de um sonho. Jesus queria que os seus discípulos entendessem: eu não nasci para morrer num naufrágio, eu nasci para ser levado ao Calvário. Você não está aqui simplesmente para se tornar vítima do percurso. Você é alvo de Deus por um propósito maior. A tempestade não pode impedir e nem ameaçar o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Eu sei que eu terei lutas, eu sei que eu enfrentarei problemas, mas de uma coisa eu sei: eu cumprirei o propósito de Deus para a minha vida. Paulo, quando é chamado para ser apóstolo aos gentios, ele sabia muito bem de qual era o seu alvo principal. Era pregar a casa de César. Era pregar em Roma. E diante dos açoites, diante das prisões, diante das privações, ele escreve aos Filipenses no seu primeiro capítulo: irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o avanço do Evangelho. Eu estou aqui, mas é porque Deus está me levando para mais perto daquilo que Ele me disse que faria. Você tem que entender de que em meio a essas coisas, em meio a essas lutas, em meio a essas provações, em meio aos problemas que você está enfrentando, você não vai sucumbir, você não vai morrer no meio dessa luta. Eu estou aqui para te dizer isso hoje. Eu estou aqui para te dizer de que tudo aquilo que Deus sonhou a seu respeito vai acontecer. As tempestades existem, elas são inevitáveis. Não há como enfrentar a vida sem passar por percalços, por problemas. Mas a garantia que temos na pessoa de Cristo Jesus é de que Ele estaria conosco nos momentos difíceis. Ele não quer apenas nos livrar da tempestade, Ele quer nos livrar em meio à tempestade. As tempestades é que vão fazer de nós, cada dia mais, pessoas experimentadas e capacitadas para enfrentar os problemas que surgirem pela frente. Eu quero te convidar agora para um tempo muito especial. No mês de junho, dia 2 e 3,
vai estar acontecendo aqui, no Templo da Comunidade da Esperança, o Superando Limites 2017. Será um tempo extraordinário, com ministrações poderosas que vão ajudar você a vencer desafios e a superar os limites que você tem enfrentado. Faça a sua inscrição ainda hoje, as vagas são limitadas e você pode acessar aqui o website que está aparecendo no rodapé da tela. Eu aguardo você por um tempo de capacitação e empoderamento na pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você agora e declarar que, em nome de Jesus, os problemas que você tem enfrentado serão vencidos pelo poder da fé. Coloque seu coração na presença do Senhor e creia de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou consegue imaginar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham agora, que o Teu poder as envolva, que a Tua boa mão os levante e que a Tua ação sobrenatural seja sobre a vida de cada um. Eu declaro sobre eles vida, libertação e salvação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, nós vamos ficando por aqui, mas eu nunca gosto de me despedir sem antes estender um convite muito especial. Amanhã é dia de celebração para nós aqui na Comunidade da Esperança. E eu aguardo você por um tempo extraordinário, onde você vai viver um novo tempo, novos começos na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um dia cheio da presença do Senhor.